Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Que o amor do nosso irmão e Mestre Jesus possa nos envolver onde quer que estejamos e que sintamos a alegria e a serenidade de sua energia a envolver os nossos espíritos. Para iniciar o nosso Evangelho de hoje, vamos fazer a nossa prece a partir da mensagem espírita Ele virá. Espera, meu irmão, não profiras ainda a palavra suprema de revolta e de dor. Ruge a tormenta em fúria, troveja a cólera, a peçonha envenena, a maldade fulmina. Conserva a tua bússola divina, de otimismo e de amor. À frente dos impulsos tumultuários, paralisa teus pés, recolhe tuas mãos, põe a serenidade nos teus olhos, cerra teus lábios no silêncio e espera no Senhor. Ele virá nos próximos instantes e falará por ti se souberes calar. E onde tua mão inquieta não houver perturbado, fará reparações amorosas e justas. Converterá a tua serenidade no espelho cristalino da verdade, em que o perseguidor ver-se-á tal qual é, em que a calúnia, o mal e a ingratidão reconhecer-se-ão para tornar a treva de onde vem. Terás alegremente a vitória do bem. Ouve, pois, meu amigo, se o momento é de dor e de perigo, de negros temporais, espera mais. Não recalcitres contra os aguilhões. O Divino Senhor dos corações tudo sabe na luz em que governa, no grande amor da majestade eterna. Ansiedades, angústias, amargores, ciladas dos caminhos tentadores. Tudo passará. Não te percas na noite de aflição. Foge à revolta e à desesperação. Espera ainda. Ele virá. Essa mensagem é do Espírito Alma Eros e está contida na obra Correio Fraterno de Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que possamos, então, refletir a essas palavras destinadas aos nossos corações, para que possamos melhor aproveitar o nosso momento reencarnatório. Que essas palavras sejam derramadas como bálsamos a aliviar todas as dores e sofrimentos, todas as ansiedades, as desesperações, e que possamos abrir lugar para esse sentimento de serenidade, de confiança de que Ele virá. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 3, a vida futura, parágrafos 1 e 2. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar
que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o reino. É aqui que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a quem pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Olá, queridos amigos. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, a respeito da vida futura e como esse entendimento vem ocorrendo desde a época dos povos judeus, Moisés e também como Jesus tratou enquanto esteve aqui no planeta Terra encarnado. Então, a vida futura, esse entendimento da vida futura trazido por Jesus, ele transcende os limites da nossa existência material, dessa vida aqui corporal. Ela continua para além da morte do corpo físico. Então, essa vida de natureza espiritual, ela tem início quando estamos na Terra, preparando os nossos passos futuros. Por quê? Porque ela será o resultado da nossa prática constante do bem e ela vai se perpetuar durante toda a nossa trajetória. Jesus, através das suas revelações, ainda assim não podia ser compreendido em sua plenitude. Porque, apesar de seus ensinamentos serem muito ricos de conteúdo moral, facilitador das nossas harmonizações íntimas, ela não poderia ser claramente entendida pelo entendimento que as pessoas tinham naquela época. Ela só pode ser claramente entendida e interpretada se for considerada a imortalidade da alma, a partir dessa compreensão da imortalidade da alma. Então, é só a partir desse entendimento que nós poderemos ter essa compreensão da misericórdia e da justiça divina, Através desse entendimento da imortalidade da alma, podemos compreender todas essas anomalias, tanto da vida terrena, quanto também as dificuldades que podemos enfrentar no plano espiritual. E ela é exatamente proporcional à aplicação da justiça de Deus. Então, nós que acreditamos na imortalidade da alma, muitas vezes já podemos compreender um pouco de que no plano espiritual nós viveremos os resultados de tudo que plantarmos aqui nessa vida material. Se nós buscarmos a prática do bem e da caridade, isso repercutirá na nossa vida futura. Justamente compreendendo que as nossas ações é que vão construir, ou que vão dar acesso a esse reino de paz e amor que Jesus anunciou, se referindo ao nosso futuro espiritual, pela prática das boas obras, pelo estudo, pela prece, baseado nos ensinamentos que ele mesmo trouxe para a humanidade. Então, aqui o objetivo desse evangelho de hoje é entender essa lição que Jesus nos traz, falando sobre esse reino que não é deste mundo, fazendo essa diferenciação entre o mundo físico, o que estamos aqui encarnados, e o plano espiritual, o mundo espiritual, esclarecendo essa relação que devemos fazer a fim de que possamos melhor compreender a vida futura, O reino de que Jesus fala não é um reino material, nem de riquezas e nem de poder.
É um reino de paz, de fraternidade, a quem tem acesso aos espíritos que vivem de acordo com a lei divina, transmitidas através do Evangelho de Jesus. Então, que possamos compreender e a cada dia buscar em nossa intimidade, refletir a respeito disso. Compreendendo que todos nós temos o nosso tempo, que muitas vezes esse tempo nosso vai ser diferente do nosso irmão. E respeitando que cada um possa construir a sua própria trajetória, né? Então, que possamos refletir e trazer esse evangelho para o nosso coração de verdade. Muita paz a todos, que assim seja. Meus irmãos, e vamos agora dar início à nossa prece de fluidificação. Pedimos a espiritualidade maior e sua pleiade de espíritos bondosos e amigos que venham transformar esse líquido tão precioso que é a água em medicamentos salutares, que possa ser utilizado para curar as dores, não só do corpo, mas da alma, para dar alívio aos irmãos que estão em desesperos, para curar a saúde dos irmãos que estão nos hospitais, sanar a aflição, a angústia e a ansiedade dos irmãos que estão presos, não só nas grades de um presídio, mas presos em pensamentos, em desespero. Que essas águas, meus irmãos, fluidificadas, sirva para pessoas que estão passando por momentos desesperadores, por falta de trabalho, de alimentação, de um teto para morar, que elas cheguem até essas pessoas para aliviar, para acalmar, porque as águas fluidificadas com a bênção do Senhor Jesus, elas viram remédios. Basta que tenhamos fé e acreditar no poder de Deus em nossa vida, através dessas águas fluidificadas. Em nome de Jesus, que assim seja. Muito obrigado, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Agradecemos também aos Espíritos de Luz e a Jesus, o nosso governador desse planeta Terra tão maravilhoso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Tenham todos uma boa noite.